Muito bem. O nosso assunto hoje é a respeito da prece. Nós vamos falar sobre a prece e esse componente importantíssimo, esse elemento de ligação criatura-criador para a proteção nossa, para a prece e a proteção espiritual. Antes que nós tratemos do assunto diretamente, nós estamos trazendo aqui mais 2 livros, esse da nossa autoria direta, não é um livro psicografado. Esse livro de grão em grão são artigos que nós escrevemos com regularidade para revistas e jornais espíritas. São artigos rápidos, sempre buscando estimular a criatura. Funciona exatamente, seria mais ou menos algo como o Pastorino, porém já como artigo. E a editora achou por bem, achou interessante selecionar uma série deles e transformá-lo em livro. Então, está à sua disposição essa obra, como também algo aconteceu. Esta outra aqui, esta já é da nossa psicografia, na mesma moeda, é um dos últimos livros lançados, e nós mandamos, inclusive, para o Rossandro Klinger, que é muito nosso amigo, e ele, ao ler o livro, disse assim, eu vou querer prefaciar esse livro, porque o Rossandro disse assim, ele poderia, inclusive, se chamar o seguinte, Nunca Traia uma Mulher. Mas, apesar de que tem de tudo para todos, né? Tem tanto do caso feminino quanto do caso masculino, mas, na realidade, nunca trai uma namorada nem uma esposa, porque você não sabe o que ela é capaz. Mas, o rapaz também, não é? Mas é muito interessante porque é uma história de uma traição. E aí você vê lá o desenrolar, como é que funciona. Trouxemos também outras obras, esses já no bimestre passado, nós tivemos a oportunidade já de trazê-las, que é o Recordações de um Quase Morto, que são experiências de EQM, ou experiências quase morte. Lembranças Libertadoras, que são recordações, no caso de recordações de existências passadas, no sentido de trabalhar a família no qual o reencarnante se encontra, e o Sono dos Egoístas fala a respeito de programação espiritual e efetivo, quando reencarne, a efetividade ou não dos programas, então, que são feitos, até porque são programas. Muito bem, para falarmos, então, do assunto, a prece e a proteção espiritual, é interessante nós notarmos o seguinte, desde a mais remota antiguidade, os povos acreditavam que as principais doenças tinham a presença de espíritos maléficos. Isso não é de desconhecimento nosso, porque se nós formos verificar, principalmente nós brasileiros, nós ainda encontramos em determinadas estruturas indígenas ou tribos indígenas os pajés e as suas pajelanças. É muito conhecido o caso até de um cidadão, de um estudioso que acabou sendo contaminado por um tipo de sapo na Amazônia, que ele é um sapinho pequeno, negro com pintas amarelas e tem na sua pele um veneno poderosíssimo. E ele, inclusive, foi tratado por pajés na chamada pajelança, então, aonde, segundo a informação da época, foi exatamente esse tratamento que fez com que o veneno não tivesse o efeito indesejado de levá-lo ao desencarne. Então, existe uma relação sem sombra de dúvida, até porque, nem sempre, obviamente, mas até porque essa questão da relação espiritual existe desde quando o mundo é mundo, não é? Por exemplo, aqui já muito adiantado o processo da inumação, ou seja, do sepultamento, mas a mediunidade, ela existe para todas as criaturas, né? Você pode perguntar, mas 7 bilhões e 200 milhões de criaturas neste planeta são médiuns? Sim, são. Quantos são conscientes? São poucos. Mas, na realidade, todos nós temos os aspectos da mediunidade em nós, claro, em graus diferenciados, alguns graus extremamente objetivos, outros nem tanto. Mas ela está relacionada à glândula pineal, que já recebe a classificação de corpo.
até porque é uma ilustre desconhecida. E se entendia, a ciência só entendia que esta glândula funcionava em manter o indivíduo sexualmente inativo até a puberdade. Mas, em 1945, André Luiz vai falar a respeito de outros aspectos ainda da chamada, na época, epífise, que depois é classificada como glândula pineal e hoje já tem as características de corpo. Só 13 anos depois, Aaron Lerner é que acabou descobrindo que, além desta função na pineal, ela também produzia melatonina. E já se acha, e já se estuda, já se pesquisa que ela também produz DMT. Ou seja, é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Esta glândula, que fica exatamente no centro do cérebro, tem um tamanho diminuto, de uma noz, por exemplo, ela é o veículo de transmissão e recepção junto ao plano espiritual. Existem estudiosos, um deles foi colega de turma, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, onde ele faz um trabalho aprofundado a respeito dela. Ou seja, a relação com o mundo espiritual, ela não começa quando, de repente, nós tomamos conhecimento de reencarnações ou coisa do gênero. Esta glândula começa o seu desenvolvimento quando o princípio inteligente ou espiritual está nos peixes. Começa o seu desenvolvimento nos peixes. Logo, quando chegamos na condição hominal, da condição hominal, nós já temos esta glândula na condição de poder fazer essa intermediação de característica plena dentro da evolução que nós nos encontramos. Interessante notar que, então, o que as criaturas acabavam acontecendo desde a mais alta antiguidade? O indivíduo desencarnava, e desencarnava ia para onde? Você já pensou nisso? O indivíduo desencarnava, na tribo dele, no agrupamento dele, ia para onde? Ficava no agrupamento. Porque a relação de consciência, conhecimento, capacitação era reduzido. Faz sentido, não é? Ele ficava no agrupamento e sempre tinha alguém que via. Não via com esses olhos, porque a visão... Porque às vezes a pessoa diz assim, estou com tanto medo que eu fecho os olhos para não ver. Não adianta, porque continua vendo. Porque a relação é perispiritual. Pode fechar os olhos, estou ouvindo, tapa os ouvidos, continua ouvindo. Não adianta. Os aspectos eram vistos. E aí alguém teve uma sacada, começa a enterrar esse sujeito com as coisas que pertenciam a ele. Porque se ele está aparecendo é porque ele veio buscar as coisas dele, as tigelas, a machadinha e coisa do gênero. Então, essa relação com o plano espiritual, ela não é de ontem, não é? Ela não pertence, mediunidade não é algo do espiritismo, né? É algo que está, então, inserido no ser humano. E, como dissemos, alguns têm consciência sobre. Porque nós vivemos num mundo de energias, onde essas trocas acontecem em caráter regular. Né? Alguns têm consciência e percebem, né, conforme o Livro dos Espíritos nos esclarece. A pergunta de Kardec às entidades venerandas a respeito desse momento, né? Quando é o nosso pensamento e quando é a influência. Ele diz assim, o primeiro pensamento é seu, o segundo já é conexão. E a conexão se dá de acordo com os interesses da criatura. Porque uma coisa que existe de maravilhoso na divindade é a sua justiça. A sua justiça nos dá a questão de utilizarmos da nossa liberdade de escolha, que não é agredida pelo Senhor da vida. Então, esses aspectos então, esta relação estar dentro de espíritos que possam, de fato, causar também prejuízos, ele é possível, sem sombra de dúvida. Nós verificamos que esta relação ela se dava muito no Novo Testamento, nas passagens que Jesus expulsava os demônios, colocado a palavra demônio, que vem de daimon, numa tradução ao pé da letra, porque, na verdade, significa gênio, que era gênio do bem, o gênio do mal, e foi traduzido como demônio. E a prática do exorcismo era algo comum na antiguidade, ou seja, a relação do indivíduo doente
com a situação de relação com espíritos. E sendo que o contrário também pode ser completamente possível. Tanto é que certas tradições afirmam que os espíritos podem gerar nos humanos doenças físicas ou psíquicas, o que é uma realidade. Nós trouxemos alguns aspectos aqui. Vamos dar um exemplo que está aqui nos próximos slides da depressão. O indivíduo pode ser depressivo por atuação espiritual, como pode entrar em depressão e assimilar a espíritos que estejam em condição infeliz ou depressivas, que não necessariamente tenham relação de qualquer tipo de problema com o encarnado. Completamente possível. Lembrando-se que a atração é de caráter magnético, semelhante atrai semelhante. Se o indivíduo não tem consciência do seu estado, ele pode ser atraído. Então, o depressivo pode atrair o espírito sem que este tenha qualquer coisa contra o enfermo, numa condição de similaridade vibratória, pura e simplesmente. Às vezes, o espírito desencarnado completamente inconsciente, nesta relação, tem esta aproximação, como dissemos, sem qualquer outra relação que não seja a da enfermidade em si. E isto não acontece de desencarnado para reencarnado, isso acontece em qualquer dimensão. Eu posso atrair desencarnado, como posso atrair reencarnado. Então, o processo pode se dar entre encarnados, pode se dar entre desencarnados, pode se dar de desencarnado para reencarnado, pode se dar de reencarnado para desencarnado. Ok? Às vezes tem espíritos que querem se livrar da gente e a gente não deixa, não é? Porque o processo, às vezes, é obsessivo do encarnado para o desencarnado, porque nós somos espíritos. O fato de usar uma vestimenta mais adensada não nos tira a capacitação, não faz com que nós percamos a capacidade de continuarmos sendo elementos de atração. Não é só esse aspecto, não é? A enfermidade não está relacionada apenas nesse aspecto, porque nós somos suficientemente capazes de implementar mais enfermidades no nosso organismo físico do que qualquer vírus ou bactéria que exista no mundo. E a gente, às vezes, tem medo de alguns que nós não encontramos cura. Nossa mente é capaz de implementar na nossa organização fisiológica as enfermidades, as mais sérias, pelo aspecto atrativo. Por quê? Porque cada vez que eu lanço um pensamento, é energia pura na corrente energética da vida, que volta para mim enriquecido do bem e do mal que eu desejar, nos aspectos pura e simplesmente desta associação mental. Esta aproximação pode se dar na sequência. Não é como, de repente, nós já somos suficientemente preparados para agredirmos a nós mesmos, né? Quantas enfermidades não são implementadas na criatura, às vezes muito sérias, inclusive pela condição de autodepreciação da própria pessoa, não é verdade? Processos autodepreciativos. Outros aspectos que contribuem muito, mágoas, rancores, ódio e assim sucessivamente. Situações que são verdadeiros produtos ruminantes, que ruminam no indivíduo. Né? Lembrando de animais que ruminam, que vêm e que volta de novo e continua este processo até que uma hora a coisa tome um corpo desagradável para aquele que se mantém assim. Bom, mas no processo da aproximação, existem alguns transtornos de natureza mental por aproximação, tipo pânico, depressão, que já falamos, angústia persistente, ansiedades e quadros de psicose. Não quer dizer que todos esses aspectos tenham que ter espíritos vinculados, mas é possível acontecer de ser implementado pelos espíritos ou de a implementação acontecer e fazer um processo de relação para com eles. Um outro aspecto ainda, espíritos infelizes,
O indivíduo é infeliz, desencarna sendo infeliz, ele não passa a ser feliz porque desencarnou. A criatura continua mantendo o seu padrão mental, que não sofre grandes alterações pelo fato de estar fora do corpo. Se fosse assim, bastava uma noite de sono, não é? Para que houvesse uma alteração gritante na pessoa, uma coisa que não acontece. Então, estruturas com espíritos infelizes podendo sugerir ideias negativas. Lembrar de Dona Laura, no livro Nosso Lar, quando ela está conversando com André Luiz a respeito do campo mental do nosso lar. É tão significativo que, às vezes, o nosso lar, nós, assim, lemos e, em alguns aspectos, achamos que o autor está romanceando, quando, na verdade, ele está trazendo de uma forma mais leve os aspectos que nos dizem respeito. Ela diz para André Luiz, aqui no nosso lar, que ela está fazendo uma comparação com o processo do reencarne, ela diz, o pensamento negativo não reverbera. Olha que fantástico. Eles fizeram um pacto de pensar bem no nosso lar. Então, o pensamento desequilibrado, ele não tem associação magnética, porque ninguém está... Todas as criaturas estão se vigiando no sentido de pensar bem. Quer um exemplo simples? Já percebeu como muda a atmosfera em época próxima do Natal? Já percebeu isso? Apesar de ter algumas pessoas que não gostam da data, mas isso não é a maioria. Muda a atmosfera. O padrão mental muda, porque as pessoas passam a se recordar daqueles que convivem, ou até mesmo de pessoas que já partiram para a dimensão espiritual, né, com carinho, recordações agradáveis, etc. Até mesmo daquela briga por causa da coxa do Peru, sabe, na ceia de Natal, que é um vexame completo, né? Jesus visitando a casa e o pessoal se pegando por causa da... às vezes isso acontece. Mas, enfim, são os folclores nossos. O fato é que muda a atmosfera. Então, ela está dizendo, nós fizemos um pacto, então há uma vigilância. Na Terra, não. Quando a gente lança um pensamento desequilibrado, ele reverbera, ele tem associação. Por isso que Jesus recomendou há mais de 2000 anos, vigiai e orai. Ele não dá uma recomendação isolada. Ele diz, vigiai, vigiar os pensamentos, para que eles não se tornem ações. E orar, porque ele vai dizer a Pedro, o apóstolo, o homem é mais frágil do que mau. E a fragilidade do ser é o desconhecimento dele sobre ele mesmo. E quanto maior esse desconhecimento, por isso que a doutrina é abençoada. Porque ela traz para nós o quê? Educação. Para que nós possamos nos conhecer como espíritos que somos. Por isso que as casas espíritas insistem nos cursos, para que nós nos eduquemos como os espíritos, porque não é uma educação para currículo nesta existência, é uma educação para currículo espiritual, para a gente levar, não para o plano espiritual, para viver bem já, porque o espírita, ele não se prepara para morrer, ele se prepara para viver bem a partir de agora e dar continuidade nesse processo. Porque essa é a característica daquele que busca se melhorar, investindo no presente para viver o melhor hoje, com reflexos para o futuro, até porque Emmanuel também vem nos socorrer. Se você quer, hoje está refletido os nossos pensamentos, as nossas atitudes do ontem, e amanhã serão refletidas as nossas estruturas mentais, os nossos pensamentos do hoje. Não tem milagre. Até porque, outro dia, uma pessoa me disse assim, você acabou com o meu Papai Noel, dizendo que não tem milagre. Não tem derogação de lei natural. O que tem é um procedimento da criatura. E esse procedimento, por isso, a necessidade de que nós estejamos investindo no hoje, nos educando, trabalhando. Por isso que você tem expositores que psicografam livro, traz livro. Aliás,
a renda dessas obras que nós estamos trazendo é para a casa espírita, porque nós sabemos que ainda os espíritos não estão materializando dinheiro para pagar aluguel, luz e coisa do gênero. Bem que a gente queria, né? É porque assiste aquela, fica sabendo daquela passagem do Bezerra de Menezes, que o aluno apareceu lá e pagou adiantado para ele, e o pessoal criou uma fantasia de que foi um espírito que se materializou para dar o dinheiro para ele quando ele era estudante, não tinha nem dinheiro nem para pagar a pensão. Aí o cidadão foi lá e pagou antecipado, o dinheiro, inclusive, que dava para pagar a pensão, para ter aulas particulares para o doutor Bezerra de Menezes, que ainda estava fazendo o seu curso de medicina. Ora, se fosse um espírito materializado, teríamos alguns inconvenientes. Primeiro, aonde é que ele arrumaria o dinheiro? Mas vai ver que ele achou. Achado não é roubado, não, é furtado. Legalmente é furtado, porque o achado pertence a alguém. Então é furtado, não é roubado. Né? Então o espírito teria furtado o dinheiro. Ele não faria isso porque é uma questão de natureza ética. Segundo, ele não poderia materializar o dinheiro. Não é verdade? Porque ele teria que falsificar o dinheiro. Também não seria ético. O que acontece? Querem ver? Quem é que já foi? Não precisa levantar a mão. Se inscreveu na academia, comprou uniforme, contratou o personal trainer e nunca mais voltou. Não é verdade? Óbvio, é a mesma situação. Mas a gente não tem, não é, esse processo. Por isso, essa necessidade de dizer para você, olha, um livro custa 10, na promoção especial 3 custa 30, e você pode, de repente, levar os 3, olha que maravilha. Não é? E assim sucessivamente, a cantina e coisas do gênero, porque é a lógica da vida. Agora, a casa nos oferece, é só isso que a gente tem, mas a casa nos oferece, não esta casa, mas os centros, eles nos oferecem o quê? A educação para a vida. Não é a assistência pura e simples, é a educação para a vida. Claro que quando nós precisamos desse tipo de assistência, por esse contato, seja esses espíritos desencarnados ou às vezes encarnados, porque às vezes a gente tem, não é? Lamentavelmente, quando não somos nós mesmos, a criatura infeliz, não é verdade? Ou seja, que vê os aspectos negativos do ser primeiro, que analisa as informações, que são opiniões individualizadas daquele repórter, etc., e de situações que se extraem do normal da sociedade e aí fazem o taxativo. Esse mundo está perdido. Ora, como se esse mundo, essas criaturas deste planeta, esses 7 bilhões encarnados, e mais os 13 ou 14 desencarnados nas suas mais diversas esferas, não fossem criaturas largadas a esmo, que não tivesse ninguém tomando conta de nós. Ora, nós temos um espírito crístico. Outro dia, esses letreiros de caminhão para a cultura inútil, né? Inclusive, Rossano estava conversando conosco, se eu vi lá em Campina Grande, o cidadão escreveu assim, Deus é meu pai, Jesus é o meu irmão. Está fraco? Olha que genial. Na verdade, você já pensou nisso? Deus é seu pai e Jesus é seu irmão. E a gente é infeliz e desacredita na própria estrutura do ser humano, que apenas está mais informado, mas nunca esteve tão solidário, nunca esteve tão melhor. Quando é que você viu, há um tempo atrás, você nem viu, que você tomou conhecimento, que a grande maioria é muito jovem aqui, você tomou conhecimento de que redes estavam preocupadas com a utilização de canudinho de plástico? Estou usando só esse exemplo. ONGs que querem proteger baleias, etc. Instituições, nós estamos falando de animais ainda. Instituições preocupadas com abandono de pets. Que dizer do ser humano? Nunca fomos tão solidários como somos hoje. Essa é uma realidade. Desde quando Jesus passa pelo planeta, se implementou a solidariedade com o início na Casa do Caminho, na fundação, com responsabilidade de Pedro, João, Tiago, entre outros. Se implementou uma instituição que se
que se voltava, que na verdade é a configuração de uma casa espírita, numa estrutura de 2000 anos depois. Palestras que tinham na casa, a imposição de mãos ou bênçãos, que é a fluidoterapia, etc., a assistência social às criaturas que eram desvalidas, não é? Que, graças a Deus, esse número está cada dia menor, sim ou não? Faça a comparação. Hoje você tem 1 bilhão de miseráveis no mundo, miseráveis, e 6 bilhões e 200 que vivem. 1 bilhão tenta sobreviver. Fazendo a mesma proporção na época de Jesus, você teria exatamente o número contrário. Então, dizer que o ser humano não está melhor, é óbvio que está melhor. Nós só temos mais informação, até mesmo às vezes colocando em risco a própria existência. Não é? Às vezes teclando, dirigindo. Deve estar falando com Jesus, não está? Me leve mais cedo, Senhor. Não é? Mas faz um favor, não é verdade? Mas faça um favor, peça só para você. Não pede para os outros, porque o sujeito ele pede para ele e pede para os outros, porque às vezes vai ele e as outras pessoas. Peça só para você. Quando eu vejo isso na estrada, vindo para cá hoje, eu vi uma cena dessa. Não é? Quando eu vejo isso na estrada, ou eu distancio para trás, ou eu ultrapasso e me distancio da criatura. Porque você não sabe o que aquela criatura pode fazer. Ela está distraída num processo ali. Se ela quer ir para Jesus, eu oro para que ela vá bem, mas eu não quero ir agora. Dizem que as cidades são feitas de estrelas, etc., mas vai que o meu GPS pifa no meio do caminho, não é verdade? E eu vou para um umbralzão velho. Então é melhor a gente ser... é melhor a gente ser feliz por aqui, não é verdade? Para não ser infeliz lá, dando continuidade para também não fazer essas coisas. Sugestões de ideias negativas, insuflar pensamentos obsessivos, influenciar pessoas contra nós ou nos influenciar contra os outros. Porque nós vivemos num mundo, não é, de vibrações, num mundo de ideias, num mundo de criaturas que estão emitindo e recebendo em tempo integral. E excitar emoções negativas diversas. Ainda temos, dentro desse quadro de infelizes, propor escolhas nocivas ou destrutivas, sugar ou vampirizar nossas energias. Não precisa estar desencarnado, não é verdade? Porque às vezes a gente tem num relacionamento um processo dessa natureza. Tudo isso acontece entre encarnados também. Isso é uma coisa normal, somos espíritos. Suscitar paixões e desejos degradantes, sexualidade desequilibrada. Sexo é santificação da criatura. Emmanuel vai dizer a respeito que um dia nós vamos tratar o sexo como nós tratamos a prece, no livro Sexo e Vida, da autoria dele, através de Chico Xavier. Nós estamos falando de desequilíbrio, nós não estamos falando da sexualidade equilibrada. E vícios de qualquer natureza. Ainda criaturas que são inconscientes e, na sua inconsciência, acreditam que auxiliam. O que tem, às vezes, de desencarnado que volta para casa para ajudar a família é uma beleza. E, claro, vai ajudar como se, de repente, não sabe nem o que está se passando com ele, não é verdade? Então, acreditam que auxiliam. Outros pensam que nós precisamos deles. Outros sentem saudades, o que é muito normal. Mas, na realidade, não pensemos que essas criaturas são desassistidas, porque não são. Ninguém é desassistido. Ninguém. Não existe essa ideia de afastar-se de Deus. Não se afasta de Deus. É impossível se afastar do Criador, que sustenta-nos no seu hausto divino. É impossível. É a mesma... A André Luiz faz uma ilustração no livro Evolução em Dois Mundos. O peixe não tem consciência de que no líquido que vive, esse líquido lhe sustenta a vida de uma maneira integral. É exatamente a nossa relação, tendo consciência ou não, para com a divindade. Ou seja, somos sustentados no amor de Deus. Nós necessitamos geneticamente de amar. Tanto é que você pode pegar biografia de grandes ditadores do mundo,
Se o indivíduo não tinha relação positiva com pessoas, ele tinha um pet com quem ele tinha uma relação muito boa. Porque a gente tem necessidade de amar, porque nós somos feitos de amor. Incrível, né? E a gente fica, às vezes, cobrando. Principalmente o fator educativo, que aos poucos, graças a Deus, vai fazendo uma alteração significativa para nós, né? Para nós meninos. Porque falar de sentimentos era mostrar fragilidade. Na minha geração era assim. Tanto é que a moça às vezes diz assim, fala que me ama. Ah, mas eu não preciso falar, você sabe. Fala. Ah, mas não precisa, né? Já não basta o que eu faço? Não, mas eu quero ouvir de você. Ah, mas não precisa. Fala logo, criatura. Fala logo. Qual é o problema de demonstrar o seu sentimento? Não é verdade? É que fomos educados nessas questões de fragilidades e coisas do gênero. Fale logo, diga o que você sente, deixe a pessoa feliz. Olha que maravilha, você fazer alguém feliz, com coisas que às vezes dizem, mas é tão simples. Mas as coisas simples é que transferem felicidade para a vida do indivíduo. Não é fato? Os momentos simples é que fazem as criaturas felizes. Esse é o ponto, é exercitar. Porque se a gente exercita no pouco, acaba construindo o muito. É uma questão exatamente de exercício. Dando continuidade, creem que nos protegem ou às vezes querem nos castigar. Tudo isso está relacionado a isto aqui. É uma questão de sintonia mental. E sintonia mental, esta imagem é a própria. A influência pode nos afetar se encontrar nossa consciência aberta. De que maneira? Não é? Predisposição a certas ideias, fraqueza emocional ou psicológica, feridas e traumas do passado e afinidade, claro, com o espírito. Mas tudo isto primeiro antes de ter esse processo de afinização ou de afinidade. Não é? Esses aspectos, foi no passado, aconteceu no passado, está no passado. Não é verdade? Não adianta a gente querer fazer uma análise com as estruturas psicológicas do hoje, quando nós tínhamos, por exemplo, 10, 15, 20 anos menos, com as estruturas psicológicas daquela época. Porque vai acontecer o quê? Nós temos mais experiência, maior capacitação, maior conhecimento hoje e seremos cruéis com a análise que faremos sobre nós mesmos. Não é assim? Leva-se aquela situação e se estrutura a culpa. E aí o indivíduo vive na culpa, vive lá no passado. Eu passo a palavra no final. Ele vive no passado. E quando vive no passado, faz o quê? Começa a interferir no presente. E fica vivenciando essa realidade, não é? Claro, se torturando, quando, na verdade, aquilo que aconteceu serviu de estrutura, de conhecimento para aquilo que nós somos hoje. O que nós temos que fazer é daqui para frente. Não é assim? É daqui para frente. Se eu errei, se eu cometi deslizes, equívocos, etc., e agora tenho consciência sobre, posso até cometê-los novamente, mas não será mais da mesma maneira. Você vai estar com outras possibilidades de contornar ou minimizar as ações. Por isso é necessário investir no presente, porque o passado já foi, o futuro é subjetivo. Né? Claro que ninguém vai ser imprevidente, mas o investimento é no presente. Faz sentido ou não? Você não sabe se você vai estar reencarnado amanhã. Não é verdade? Que ninguém precise ficar tomando café com Coca-Cola hoje à noite. Mas o que é o desencarne? Você fecha os olhos para dormir. E quando acorda, diz, nossa, está tudo tão brilhante. Não é? É assim. Ah, mas geralmente é.
Nós trabalhamos numa instituição, a Lívia até citou, que como ela atende 5.000 pessoas por dia, uma instituição espírita em São Paulo, passam 5.000 pessoas por dia. Então, você tem história o tempo todo. Nós, só no período que nós estivemos lá, nós tivemos conhecimento de 2 ou 3 casos de pessoas que desencarnaram tomando passe. Vai ter passe hoje. Já pensou? 5.000, tudo vai acontecer aqui. Foi assim, graças a Deus. Graças a Deus. Chegou uma hora que já está... Simples assim. Sai do corpo. O coletivo parece que tem maior disposição de energias. O impacto pode ser maior. Pode desencarnar coletivamente. Não é coletivo? Imagina a gente, todo mundo. Agora, pessoal, vamos parar para pensar. Se a gente estivesse no plano espiritual, quem é que estaria desencarnado? Quem é que estaria morto? Diz o Livro dos Espíritos que o nosso corpo, ele é um retentor, ele não permite as manifestações do espírito, e dando a aparência de que nós, o corpo, para o espírito, é a mesma coisa que você andar num pântano. Então, uma série de sensibilidades, etc., são neutralizadas pelo corpo físico. Se a gente estivesse no plano espiritual, o que é a morte? Não é verdade? O que é a morte? É estar mais livre ou estar numa prisão? Não é fato? Eu não tinha pensado nisso, mas não precisa também, não é querer antecipar as coisas. Vai devagar. Bom, mas vamos em frente. Outros aspectos o próprio Cristo já comentou, né? Se a questão de sintonia mental é como deixar a porta da casa aberta. Não tem de quem reclamar. A opção é da criatura. Ah, mas não é consciente. Paciência. Inconsciente ou consciente é deixar a porta da casa aberta. Deixou a porta da casa aberta, né? Você pode ter toda a segurança do mundo no condomínio, mas você pode ter a surpresa, de repente, né, de uma cobra, etc., entrar dentro da tua casa e te causar aborrecimento. Sim ou não? Esse é o risco. É a casa mental, a porta da casa mental aberta, aonde entra um boi, entra uma boiada. Ok? Onde passa um boi, passa uma boiada. Ponto. Então, a gente tem que... Olha novamente Jesus, a vigilância é importante, até porque a obsessão espiritual é um caminho de mão dupla. O que é que faz para nós procurarmos viver devidamente protegidos, né, se estamos vigiando e precisamos nos fortalecer? Não tem outra coisa melhor senão esta aqui. Fazer prece. Aonde estiver, com quem estiver, do jeito que você quiser, etc., porque a divindade não é formal em relação àquilo que é nosso relacionamento com ela. Né? Se eu estou dirigindo e paro num lugar e presto atenção no jardim, a minha gratidão em relação ao fato de eu poder ter todas as facilidades de locomoção, de eu ter visão, etc., há que ser uma prece. Se eu estou fazendo a leitura de uma boa página, de uma página enriquecedora, há que ser uma prece. Uma conversa positiva, há que ser uma prece. Não é? Um filme, uma peça que nós estejamos assistindo, que tenham elementos de elevação da criatura, há que ser uma prece. Uma boa música que nos eleve, etc., há que ser uma prece. Todo contato positivo com a natureza há que ser uma prece. Porque se o Senhor nos sustenta, todos os pensamentos que nós tenhamos trabalhados positivamente, há que ser uma prece. Então, orar não é um momento. Aliás, dizia Mahatma Gandhi, o libertador da Índia, orar não é pedir, orar é a respiração da alma. Veja que beleza. Então, esse é o recurso que nos faz com que nos previne e tem os seus benefícios. Por exemplo, acalma o espírito obsessor, se ele houver. Não é? Pode cortar o laço que foi estabelecido, se ele aconteceu. Impede a aproximação.
não é? Ou seja, não é? De situações, e não é só pessoas, estejam elas encarnadas ou desencarnadas, situações e pessoas, porque nós atraímos e somos atraídos. Então a prece faz com que nós não sejamos atraídos ou não sejamos elementos de atração de situações ou pessoas, estejam elas na dimensão em que estiverem, como uma verdadeira proteção, e reforça a nossa aura. Até porque o que acontece em relação a essa questão da aura? Ela é um elemento, né, energético que é do corpo, do perispírito, de corpo mental, do espírito, etc. Nós somos um todo, já fotografado durante várias experiências, principalmente do casal Killian, que fotografava muito o duplo etérico. Por isso é o convite aqui para os estudos que a casa oferece, para que nós nos aprofundemos nesses detalhes. E o que acaba acontecendo? Um indivíduo que procure se vigiar e procure orar, ele faz com que o seu campo energético seja formado, e continue sendo estruturado de uma maneira equilibrada, aonde pensamentos, por exemplo, que possam vir, né, energias, pensamentos negativos, que sejam positivos, são assimilados, e os pensamentos negativos ou energia negativa são rebatidas e colocadas, nós nos isolamos dessas questões. É aquela velha lá no Brasil, aquela velha expressão, fulano tem o corpo fechado. Já ouviram essa, não? Certa feita foi uma moça lá no Chico, naquelas filas enormes que se formavam lá no Chico, por isso que ele usava peruca, tá, pessoal? Porque às vezes eram 1.200 pessoas que ficavam na fila. E quando ele ficou careca, as pessoas têm um fascínio. Por quê? Porque lembra a uma bola de cristal que a gente gostava, né, de ver futuro. Então, não tem nada como um careca para a gente passar a mão, já percebeu? Agora, coloque 1.200 pessoas passando a mão. Gente com calo na mão, etc., feria o couro cabeludo. E ele, para não ser deselegante, não ia tirar a mão da pessoa, porque às vezes era uma passada de mão ou mais de uma, e ainda umas bicotinhas na careca. É o fascínio que a gente tem pela bola de cristal. Fique careca que você vai ver. Aí o ponto é, ele usava uma boina, mas não adiantava, porque o pessoal arrancava a boina, enfiava a boina de novo. Você pode ver na internet as fotos dele com boina. Não é aquele boné que ele usava quando ele estava velhinho, é quando ele estava novo, ele usava uma boina. Não adiantou, ele botou uma peruca. Você não levanta a peruca, bota a peruca de volta. Não faz, não é verdade? E aí, não teve outro, né? Tem sempre os puritanos. É vaidade. Ele é vaidade. E aí ele virou e disse assim, o Emmanuel disse que nós não temos direito de enfeiar o mundo. Tudo bem que ele não era nenhum padrão de beleza, mas o fato é que é uma realidade. Nós não temos o direito de enfeiar o mundo, que dizer entristecê-lo. Mas a moça chegou e disse assim, Chico, eu queria saber se eu posso fechar o meu corpo. Ele disse, pode. Olha que beleza, hein? Pode. E ela disse, como? Porque se eu der agora uma receita, você vai ver. Eu tinha na empresa, eu trabalhei numa empresa que tinha um cidadão que às sextas-feiras ele tomava um banho de ervas para não permitir a aproximação de espírito. Nem encarnado se aproximava dele. Porque era uma mistura de uma coisa com as outras coisas, que não dava para chegar perto. Então ele estava protegido de tudo, de encarnado, de desencarnado, de todo mundo. Porque era uma mescla de alho com cebola, junto com aquela outra que coloca aqui, arruda. Deus do céu! Onde ele passava, os espíritos iam abrindo a passagem, inclusive os encarnados. Era uma coisa absurda. Aí, basta uma receita. Aí ele disse, claro que pode, minha filha. Ela disse, como? Ele disse, basta que você tenha a consciência tranquila. Basta que você tenha a consciência tranquila. Olha, quem disse isso há 2.000 anos atrás? Foi Jesus. Ora por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Orai por aqueles que vos caluniam e vos perseguem.
Recomendação de Jesus há mais de 2000 anos. Simples assim, deste jeito. Que Jesus era um indivíduo simples. Agora, também tem um detalhe. A prece pode elevar as nossas vibrações e nos tornar mais protegidos, mas deve vir acompanhada de alguns aspectos. Busca de transformação interior, substituição de hábitos infelizes por hábitos positivos, controle das paixões, dos desejos desenfreados, dos vícios, das emoções desequilibradas, do egoísmo, da vaidade e do orgulho. Também tudo bem, se você não tiver nada disto aqui, você reencarnou no planeta errado, viu? Você devia ter reencarnado em Júpiter, eu nem ter saído de dimensão espiritual superior. Mas é trabalho, né? Trabalhar, procurar o exercício dessas faculdades. Não adianta orar e não fazer nenhum exercício, nenhum esforço de transformação, porque as coisas não são mágicas. Né? E não é fazer uma prece e achar que as coisas vão transformar. Aliás, Emmanuel é muito feliz em relação à prece, dizendo o seguinte: a prece é como nós acendermos a luz num ambiente desarrumado. Ela, por si só, não arruma o ambiente, mas mostra aquilo que a gente deve fazer. Não é genial? Ela não, né? Nós chegamos aqui no centro, precisamos arrumar as cadeiras, acendemos a luz. Né? É a prece. Mas ela mostra o que a gente tem que fazer. E aí é do esforço da criatura. Por isso que Jesus diz: ajuda-te, que o céu te ajudará. As energias do universo para aquele que não se movimenta, que não se ajuda, continuam à nossa disposição, mas não vão ser colocadas sem que não haja esforço da nossa parte. Por isso que ele usava de figuras, né? Como ele fala a respeito uma espécie, é um exemplo que ele dá, uma ilustração da oração, né? Do fariseu e do publicano, que o fariseu orando falava das coisas positivas que ele fazia, dos benefícios que ele fazia, e que ele não era como aquele publicano, que aí Jesus diz assim, que sequer tinha coragem de levantar os olhos para o céu e pedia para que Deus o perdoasse das suas iniquidades, etc. Ele disse, na verdade, quem saiu justificado foi o publicano, e não aquele que se exaltou. Por isso, nós temos um nível de conhecimento hoje que é importantíssimo que nós a utilizemos em nosso favor. Existe uma fábula, acho que muitas pessoas, talvez muitos dos presentes, conheçam a fábula do urso, que é uma fábula antiga que as pessoas diziam como você poderia caçar um urso. Então, bastava que você fizesse o seguinte, colocasse uma vasilha de mel e amarrasse uma tora sobre ela. O urso, sentindo o cheiro do mel, ele iria empurrar a tora. Quando ele empurrasse a tora para pegar o alimento, a tora vinha e batia na cara dele. Ele fazia o quê? Ele ficava irritado, né? Ficava feroz, batia de novo na tora, a tora ia e, quando voltava, agredia-o de novo mortalmente. É uma relação interessante. Se o urso tivesse capacitação de inteligência, não precisa ser brilhante igual a nossa, ele simplesmente não empurraria a tora. Ele cortaria a corda e tiraria a tora, ou simplesmente iria e tiraria a vasilha debaixo da tora. Mas ele não tem essa capacitação de inteligência que nós temos. Ele empurra a tora. É interessante, nós fazemos um paralelo com isso. A tora é toda vez que nós queremos pagar o mal com o mal. É o processo da causa e do efeito nas leis de Deus. Toda vez que nós não queremos perdoar, é a tora que a gente está empurrando e que ela vai voltar na nossa direção com toda a capacitação e brilhantismo que nós temos. Nós, às vezes, insistimos na posição do urso, em empurrar a tora e perder a oportunidade de atingir o mel sem risco nenhum,
que é exatamente o símbolo do processo do autoconhecimento, daquele que procura exercitar as suas qualidades, que estão ainda em desenvolvimento, mas procure exercitar as suas qualidades. Não deixe para amanhã, faça hoje. Chegue em casa hoje de maneira diferente. Chegue diferente. Ah, mas eu moro sozinha, surpreenda os obsessores que estão lá assistindo novela. Chegue diferente. Chegue em casa em paz. Transmita a paz para o ambiente que te acolhe. Leve, impregne o teu ambiente com paz. Se você se relaciona com alguém e essa pessoa não está te acompanhando nesse momento, diga aquilo que você sente por ela. Peça perdão se necessário for. Porque às vezes nós temos os nossos constrangimentos. E diga com sinceridade o que ela representa para você. Eu tenho um amigo que é expositor espírita também, que ele tem um filho, e o filho, quando estava na adolescência, às vezes dava assim lá, normalmente, os seus trabalhos, e às vezes discutia com ele. Aí, se ele tivesse de saída, ele disse assim, tá bom, vamos parar essa discussão agora. Me dá um abraço aqui, eu quero dizer para você que eu te amo. Quando eu voltar, a gente continua a briga, mas eu vou sair e vou sair em paz com você. Beleza, hein? É um processo de consciência, porque você não sabe se você vai voltar. Se a gente não deixar a paz no ambiente que nós estamos, e não importa que esse ambiente seja uma mansão, não importa que esse ambiente seja, não é, um espaço diminuto, faça com que ele tenha a tua irradiação positiva, de gratidão a Deus, de gratidão pela oportunidade da existência, de gratidão pela oportunidade da vida, pela sustentação da vida, pela beleza que nós somos, quando muitos gostariam de ter ou estar na metade daquilo que você é ou na metade daquilo que você conquistou. Muitos gostariam de poder andar, muitos gostariam de poder enxergar, muitos gostariam, pura e simplesmente, de ter alguém com quem se relacionar. Ponto. Não vamos deixar... Nós estamos falando em prece, proteção, etc., que é mais do que uma prece quando nós fazemos essa relação positiva com o nosso semelhante. Pensemos nisso. Exercitemos as nossas qualidades. Façamos o bem hoje. Não adiemos para amanhã. Façamos a parte que nos compete, dentro das possibilidades que nós temos, sabendo que o Senhor sempre irá nos amparar na medida daquilo que nós estivermos nos propondo a fazer e estivermos realizando. Muita paz a todos.